Fala aí, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí sobre as equações diferenciais de variáveis separáveis. E eu trouxe mais um exercício para a gente treinar, o exercício 4. Nesse exercício, ele pede para você resolver novamente um problema de valor inicial, tá? Onde acontece o seguinte, né? dy dx vai ser x vezes y seno de x ao quadrado. Cuidado para não confundir esse seno de x ao quadrado com o seno de x todo ao quadrado. Aqui é a variável x que está ao quadrado, não o seno, tá? E y de zero, a condição inicial, né, é igual a 1. Beleza? Então a gente tem que resolver esse problema. Como eu falei para vocês, né, isso é uma questão de prova, lá ele não vai dizer para você qual é a equação, qual tipo de equação que é. Você vai ter que saber identificar. Se você olhar aqui, você consegue separar as variáveis. Se você passar o y para cá, né, aqui ele está multiplicando, né? Você passa para cá dividindo, né, aquela coisa lá do ensino médio mesmo, né? Pode pensar assim que funciona. Então você passa isso para cá dividindo e joga esse dy dx para lá, você vai ficar do lado de cá com dy sobre y, x seno ao quadrado de x dx. Então a gente consegue separar as variáveis, tá? Então novamente, né, para poder fixar bem aí, você tem o primeiro passo, tá? Vamos nesse primeiro passo separar as variáveis, tá? Você nota que eu sempre fico escrevendo isso, eu sei que é meio repetitivo, tá? Mas é para você fixar bem o método, beleza? Então vamos separar as variáveis. Você tem lá dy dx igual a x vezes y seno de x ao quadrado, tá certo? Então isso daqui eu posso escrever como? Posso escrever, né, 1 sobre y, passando o y para cá, dy igual a quem? X vezes o seno de x ao quadrado dx, tá? Então esse dx que estava aqui foi para lá, né? E eu posso escrever assim, conseguir separar as variáveis, beleza? No segundo passo, nós vamos integrar de ambos os lados, tá? A gente vai integrar de ambos os lados a nossa igualdade, beleza? Então aqui, quando eu integrar de ambos os lados, eu vou obter isso aqui. Integral de 1 sobre y, dy, igual a integral de x vezes o seno de x ao quadrado dx. Tá claro? Vou chamar essa equação aqui de asterístico, tá? E vou integrar esse lado, vou integrar aquele lado de lá. Você percebe que isso daqui é bem receita mesmo, do bolo mesmo. Você tem que ficar batendo nesses exercícios aí, tá? Então, primeiro aqui, cálculo da integral de 1 sobre y dy. Tá? Essa integral aqui é uma integral imediata, a gente tem que isso tem que estar no sangue mesmo, tá? Isso aqui é quem? Né? Integral de 1 sobre y dy é ln do módulo de y mais, aqui eu vou botar um C1, tá? Então, ó, ln do módulo de y, beleza? Isso é direto, é imediato, trivial. Então aqui, ó, integral, cálculo, né, da integral. Então aqui no cálculo da integral de x vezes o seno de x ao quadrado dx, ok? Essa daí já não é uma integral tão trivial assim, né? Tentaria integrar ela logo de cara. Só que aí eu tenho um produto, né, de um polinômio por uma função seno ainda composta com x ao quadrado. Então é um troço que não é tão na cara de fazer. Então como que eu vou poder integrar isso daqui, né? Como eu falei para vocês, sempre tenta fazer uma substituição simples. Se rolar, beleza. Se não rolar, você tenta outro método. Tá? Se eu fosse usar uma substituição simples aqui, eu poderia chamar x ao quadrado de u, tá certo? Então vamos chamar x ao quadrado de u. Então, ó, seja u igual a x ao quadrado. Vamos ver se funciona. Então, o que eu vou obter, né, se eu derivar?
du vai ser igual a derivada de x ao quadrado, a gente sabe que é 2x, né? E aí aqui eu fico com dx, tá certo? Então esse camarada aqui eu posso passar para cá, eu posso escrever isso aqui então assim, né? Meio du igual a x dx. Tá claro? Eu posso pegar isso e substituir, né, nessa integral, porque aqui eu tenho x dx. Beleza? Então vamos fazer isso. Então daqui, né, assim, esse método ele satisfaz, né? Ele me dá condições aí de resolver minha integral. Assim eu tenho a integral de... Vou só reescrever, né? Para você perceber aqui que realmente o negócio dá certo. Seno de x ao quadrado, eu vou botar assim, x dx, tá? Para a gente poder enxergar melhor a nossa substituição, tá? Então você veja aqui que você tem, nesse pedaço aqui, você tem meio du. E aqui você tem o u, né? Então olha isso. Isso aqui eu vou poder escrever como meio, né? Já estou passando esse meio fora aqui, da integral de quem? De seno de u du, tá certo? Esse meio passou fora aqui. A integral do seno, eu sei isso daí tranquilamente, né? A integral do seno é de graça. Então, ó, integral do seno, a gente sabe muito bem aí que é menos cosseno de u. Porque se eu derivar o menos cosseno, eu tenho o seno, mais C2. Tá? Então aqui eu vou ficar com menos meio do cosseno de u mais C2. Então vai ficar menos meio de quem? Cosseno de u. U é x ao quadrado. Então aqui vai ficar cosseno de x ao quadrado mais C2. Essa daqui é a resposta para essa integral. Tá? Então agora é só voltar lá em asterístico. Né? Então aqui, deixa eu pegar aqui esse resultado aqui, né? Só botar aqui para não... Isso aqui, dy, ln do módulo de y mais c1. Tá? Então voltando para asterístico. Então voltando para asterístico, temos... O que eu vou obter? Né? Essa integral aqui eu já sei quem é, então vai ficar ln do módulo de y mais c1, que eu vou novamente suprimir, como eu já falei em vídeos anteriores, tá? Seria essa integral aqui, que eu sei que dá menos meio do cosseno de x ao quadrado mais um c aqui qualquer. Tá? Essa solução aí é a minha solução geral, beleza? Então lembrando aqui que essa é a minha solução geral, tá? Eu não estou interessado na solução geral porque ele me deu um problema que é de valor inicial, tá? Então para poder resolver o nosso problema, você vai perceber o seguinte, você tem que lembrar lá, né, que a condição que ele deu era que y de 0 era 1, não é isso? Então aqui, ó, como y de 0 é 1, temos, o que eu vou obter aqui? Né? Então vai ficar ln do módulo de y de 0, tá? Lembra que y é y de x, tá? Igual a menos meio vezes o cosseno de 0 ao quadrado mais c. Tá? Então aqui vai ficar ln do módulo de quem? Y de 0 é 1. Então aqui vai ficar ln do módulo de 1. Aqui menos meio do cosseno de 0. Que 0 ao quadrado, né, dá 0. Ln do módulo de 1 vai ser ln de 1, né, menos meio do cosseno de 0 mais c. Só que eu sei que o cosseno de 0 quanto é? 1. E eu sei que o ln de 1 quanto é? 0. Então, no final das contas aqui, o que eu vou obter? 0 igual a quem? Menos meio mais c. Passando esse para cá, eu vou obter que c é meio. Tá certo? Então, esse daqui é o valor de c
E com isso aí, assim, quem seria a solução aí para o meu problema? ln do módulo de y igual a menos meio do cosseno de x ao quadrado mais meio, tá certo? Essa seria a resposta final para o meu problema. Só que também lá no gabarito dele, né, não sei por que, ele deu a resposta em função só de y, tá? Ou melhor, em função só de x. Então, se ele por acaso pedisse a solução para explicitar y, tá? Até porque aqui a equação está implícita, né? Em x e y, eu pegaria, explicitaria como? Vou te mostrar agora aqui, tá? Se eu quisesse uma resposta somente em função de x, se eu quisesse encontrar a cara da y, né? Como que eu faria? Então aqui, ó, se eu quiser, né, botar assim, escrevendo, melhor dizendo, né, escrevendo y de x, tá? Explicitando, botando y em função de x, como que eu vou fazer? Se eu quisesse isso, eu faria o seguinte, pegaria essa equação aqui, ln do módulo de y igual, aqui eu vou trocar a ordem, tá? Vai ficar assim, meio, né? Só para ficar mais bonito o negócio aqui, menos meio do cosseno de x ao quadrado, tá? Só lembrando uma coisa, se você chegou aqui, né, você já praticamente ganhou a questão, tá? Eu só estou fazendo esse passo aqui porque às vezes ele pode pedir isso numa prova, né? Então aqui, na verdade, eu teria ln do módulo de y igual a quem? 1 menos cosseno de x ao quadrado sobre 2. Seria isso, tá? Aqui toma cuidado com uma coisa, tá? Que às vezes a gente sabe isso aqui, né? Que 1 menos cosseno ao quadrado de x é quem? Seno ao quadrado de x. A gente sabe isso, que é a relação fundamental lá da trigonometria. Só que aqui, ó, é x ao quadrado. Então, por favor, não vai pegar aqui e botar seno de x ao quadrado, não, que vai dar ruim, tá? Aqui não é o cosseno que está ao quadrado. É o x, a variável x, é o argumento que está ao quadrado. Tá o argumento ali do cosseno. Beleza? O ângulo. Então aqui eu obteria uma coisa desse tipo, né? Se eu fosse usar aqui a definição de log, isso aqui na verdade seria o quê? Isso é o log do módulo de y na base E, que seria igual a 1 menos o cosseno de x ao quadrado sobre 2, tá certo? Seria isso, porque ln do módulo de y é isso. É log do módulo de y na base E, tá certo? Se eu usar a definição de log, né, eu posso reescrever essa minha igualdade aí. Eu posso escrever assim, né? Eu uso a definição, eu vou ter exponencial de y elevado a isso, vai ter que ser igual a isso aqui. Então, usando a definição, aqui eu estou usando a definição. Módulo de y seria a exponencial de 1 menos o cosseno de x ao quadrado sobre 2. Seria isso. Só que aí aqui, como eu tenho um módulo, né, na verdade, como eu quero só y, eu tenho que fazer isso. Y seria o quê? Mais ou menos a exponencial de 1 menos o cosseno de x ao quadrado sobre 2. E aí você vai reclamar comigo, você vai dizer assim, tá, você achou y, só que você achou y com duas respostas aí, uma positiva e outra negativa, né? A gente sabe que a exponencial de qualquer coisa é sempre positiva, tá? Tem que lembrar isso, né? A exponencial de um número, a função exponencial é uma função sempre positiva, tá? Ela nunca se anula. E aí eu tenho essas duas respostas, eu pergunto a você, qual a resposta correta, né? Aí você para e pensa um pouquinho aí, qual seria a resposta correta para o meu problema? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, tá? Para poder dar essa resposta. Então, ó, lembre, vou botar aqui o OBS. Lembre que y de 0 era quem? 1. Então, y de 0 é maior que 0, né? Y de 0 é maior que 0. Se eu pegasse, por exemplo, y igual a menos a exponencial, isso me daria problema.
Porque se tu botar x igual a 0 aqui, vai dar 1 menos 1, vai dar 0 dividido por 2, vai dar 0. Exponencial de 0 é 0. E aí eu teria como resposta mais ou menos 1. Então eu não posso pegar a parte negativa por causa da minha condição inicial. Então a resposta aqui final vai ser quem? Y de x igual a exponencial de 1 menos o cosseno de x ao quadrado sobre 2. Tá? Você percebe aqui que essa condição inicial, né, ela te dá aí, né, ferramenta para decidir se o y vai ser positivo ou vai ser negativo nesse caso. Tá? Então a resposta para o nosso problema em função de x é essa daqui. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Tá? E é treino. Tá? Isso daí é treino, né? Eu estou batendo aí já no exercício 4 com vocês disso aí, porque eu sei que isso você tem que praticar bastante. Tá? Refaça esses exercícios aí. Tá? E pegue outros exercícios também de livro, né, de apostilas aí que vocês tiverem, né, vai treinando. Matemática é treino, tem que meter a cara e treinar mesmo, senão não consegue não. Beleza? Então um abração para vocês, Deus abençoe a vida de cada um aí. Valeu? É isso aí.